Vida e Saúde começando mais uma vez. Tudo bem aí? Eu espero que sim, hein? Mas eu sei que pode ficar um pouquinho melhor com a gente aqui no Vida e Saúde. Doutora Carolina, seja bem-vinda ao Vida e Saúde. Tudo bem? Muito obrigada, tudo bem. Prazer recebê-la aqui. Vai falar sobre um assunto tão importante. É Sexta da Saúde Integral aqui no Vida e Saúde. A gente quer conversar um pouquinho sobre uma doença crônica vascular que não é muito conhecida ainda. A doutora Carolina vai nos ajudar a entender o problema da lipedema e quais são as causas e tratamentos disponíveis. Ainda tem Claramente por aqui com o Dr. César Vasconcelos, que fala sobre vícios e seus sintomas. Na receita, você vai aprender, olha, tá muito cheirosa essa receita. São legumes deliciosos com tofu. Doutora, o que você acha dessa ideia? Acho ótima, quero experimentar. Você já está convidada. O cheiro está maravilhoso e eu sei que essa receita vai fazer sucesso aí, tá? Seguinte, a gente começa aqui mais uma vez trazendo o texto do devocional Descobertas da Fé. Esse devocional que talvez você já tenha aí na sua casa, no seu escritório. E hoje o texto de João 18:36, bem curtinho, diz assim: Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. E eu quero que você se agarre a essas palavras aqui, porque quantas vezes nós perdemos a paciência ou perdemos as esperanças de coisas que não dão certo na nossa vida, coisas que a gente trabalhou duro para conquistar, para ver acontecer e somos frustrados, mas quando pensamos que o nosso reino, ou que o reino que Jesus preparou para nós, não é tudo que se resume a essa vida, a gente pode ter esperança de que vale a pena ser fiel, vale a pena perseverar mais um pouco, né? É verdade. Estamos começando mais um programa. Eu sei que a semana pode ter sido dura aí, eu sei que você pode ter celebrado, quem sabe, momentos bons também, mas é sempre bom pensarmos que Deus tem um plano para nós e o fato de você estar aqui não é coincidência, então aproveita. É Vida e Saúde começando em 30 segundos, a gente está de volta. Vem pra cá que o Vida e Saúde acabou de começar e a gente vai falar sobre um problema sério de saúde, um problema que pode trazer muita dor, muita dificuldade para a pessoa que sofre com ele e também para quem está no entorno. Doutora Carolina Vitorasso, ela que é cirurgiã plástica, vai nos ajudar, está aqui hoje. Vamos trazer o Insta dela já? Posso trazer o Insta dela? Porque ela trabalha especificamente com pessoas com este problema, doutora.Carolina Vitorasso, para quem quiser conhecer mais dela, do trabalho dela. E é difícil, a gente tem, assim, alguns problemas de saúde com pouca difusão do conhecimento sobre ele. Então, acho que é bem importante a gente tentar aprender ou apreender o máximo dessa conversa aqui de hoje. Mas, antes de mais nada, vamos dar uma passeada pelas ruas com Sara Rabit, que foi conversar com as pessoas sobre a lipedema. O lipedema existe desde 1940, mas somente o ano passado, em 2024, que começou-se a falar na doença. Mas afinal, será que todo mundo sabe o que é lipedema? E mais, será que eles sabem os mitos e verdades da doença? Bora conferir! Larissa, você sabe o que é lipedema? Não, Nunca ouviu falar? não. Já ouvi. Não. Já ouviu falar? Ah, mas eu não tenho certeza do que eu acho que é. Mas já ouviu falar? Já ouvi falar. Sim, já ouvi. E você? Sim. Já. Não, Não, nunca. nunca. Encontrei o seu Carlos aqui no calçadão da Rua Alfield. Quero saber do senhor, já ouviu falar em lipedema? Não ouvi a palavra não, mas tenho assim uma leve impressão que é relativa à pele, alguma coisa, algum problema na pele, no derma, epiderma, enfim.
Olha só, esse aí é esperto, hein? Vou fazer algumas afirmações de mito ou verdade e aí eu quero que o senhor adivinhe. Mito, ladinho vermelho, verdade, lado verde, tá bom? Ó, então vamos lá. O lipedema é uma doença vascular crônica. E aí, mito ou verdade? Mostra aí a plaquinha. Verdade. Vascular. Mito. Mito. Verdade, acertou. Eu acho que é verdade. Eu acho. Mito. A próxima. O lipedema é causado por má alimentação e falta de exercício físico. É mito. Então, mito, ó. Verdade. Pode ser um fator que contribui, não necessariamente que seja somente isso, entendeu? Então eu acho que é mais ou menos. No meio termo aí. Pode causar, sim. Acredito que sim. Mais uma. O lipedema só afeta mulheres. Acho que é verdade. Verdade. Mito, acertou também. Mito ou verdade? Verdade. Verdade aí, ó, plaquinha verde. Mito. Mito. Esse seu Carlos tá sabendo de tudo. O lipedema é uma doença com causas genéticas. Acho que é verdade. Verdade. Sem dúvida, acho que é mito também. Mito também. Verdade. A gordura do lipedema é dolorosa, pois é uma gordura inflamada. Verdade. Verdade. Mito. E aí, mito ou verdade? Verdade. A última. O lipedema desaparece com a idade. Mito. Não, acho que não. Mito. Mito. Verdade ou mentira? Mito! Acertou também! Aê, olha só, as pessoas estão buscando entender e o que eu acho que é muito positivo, porque quando a gente tem uma pessoa sofrendo no trabalho, em casa, ou quando nós mesmos sofremos, a gente precisa dessa compreensão do problema para não ser julgado do jeito errado e receber apoio e ajuda, né, doutora? É verdade, é verdade. Vamos tentar definir o que é lipedema e como é que ele se manifesta no corpo, doutora? Vamos sim. E eu fico muito feliz que a gente esteja discutindo sobre o lipedema, Teru, porque, em primeiro lugar, a gente precisa entender que lipedema é uma doença. E uma doença que afeta 1 a cada 10 mulheres. Uau! Então, se a gente parar para pensar que 1 a cada 10 mulheres que nós conhecemos pode ter uma doença crônica, progressiva, mas que tem tratamento, isso é muito importante, porque a gente pode levar para as pessoas que estão em casa a esperança de um tratamento e de ficar melhor. E aqui é o canal da Esperança, então eu estou muito feliz que a gente esteja aqui discutindo essa doença. Estou bem feliz que você também está aqui com essa perspectiva, né? Porque é uma doença dolorida, Sim. dolorosa. Sim, Teru, uma doença dolorosa. E é importante a gente trazer que é uma doença, por quê? Porque até pouquíssimo tempo atrás, muitas pessoas sofriam com os sintomas do lipedema, mas não tinham diagnóstico. E eram taxadas como pessoas que tinham biotipo ou que eram exageradas, e não é a realidade. Então, o que é lipedema? Lipedema é uma doença crônica, progressiva, que vai afetar principalmente os membros, as pernas e, em algumas pacientes, também os braços. Vamos mostrar na tela, doutora? Vamos, vamos. A gente tem aqui, porque você fala dessa pessoa sendo taxada, porque ela vai ter provavelmente alterações nesses membros. Exatamente, Teru. E não vai se manifestar de maneira igual para todas as pacientes. Existem pacientes, como esse tipo 4, em que a gente só vai ter a manifestação nos braços. Em outras pacientes, a gente só vai ter a manifestação na região dos culotes. E então, até muito pouco tempo atrás, essa doença, na realidade, era considerada ou um biotipo, que fazia parte do biotipo da família dessa paciente, ou então era taxada como sendo uma alteração estética. Tá gordinho, tá só fazendo aquela gordura em determinadas partes do corpo.
Ou essa é uma paciente que não faz dieta direito, não faz exercício direito, quando não é a realidade. E muitas pacientes sofrem porque elas passam, às vezes, anos de dietas restritivas, de atividades físicas intensas e ainda assim sentem dores. E ainda assim não conseguem ter um tratamento adequado e tem no seu próprio corpo o estigma da doença. Então as pessoas as olham na rua, na praia e muitas vezes essas mulheres, e existem homens também acometidos, é muito menor a quantidade, mas existem, essas pessoas são expostas em um ambiente em que o seu corpo fica mais aparente e elas têm até, às vezes, dificuldade de sair de casa, de escolher uma roupa. Então é uma situação grave, que afeta até o lado autoestima, com certeza. Então pode ser o membro inteiro. Sim. Ou só partes desse membro, como a gente tem aqui algumas partes das pernas. Braço também poderia ser? Pode, às vezes afeta somente a região dos braços, às vezes afeta também antebraços, mas uma coisa muito importante, geralmente essa doença poupa as mãos e poupa os pés. Então, muito frequentemente, a gente vai ver uma paciente que tem um alargamento da região das pernas, mas os pezinhos não. Entendi. Os pezinhos são poupados. Olha que interessante. Vamos tentar descobrir mais a respeito dela. Qual é a diferença entre, por exemplo, lipedema, linfedema, agora é contigo, né? E a obesidade, porque sim, existem, a gente acumula, eu mesmo sendo mais magrinha assim, eu acumulo mais gordura nessa região, mais aqui nessa região, cada um tem, parece que um lugar predileto, tem gente que acumula mais no braço mesmo, mais aqui nas costas. Sim. Vamos diferenciar, doutora? Perfeito. E essa colocação é até interessante, Teru, porque existem pacientes magras com IMC abaixo de 18 ou 18,5 e que apresentam lipedema. E que às vezes, eu já vi alguns extremos, tem pacientes, infelizmente, que chegaram nesse ponto de terem bulimia, anorexia em função Em busca de tentar resolver. Exatamente, tentando resolver o seu problema e às vezes não encontrando um suporte médico adequado ou até mesmo a compreensão dos seus pares. Então, qual é a diferença entre lipedema, a gordura, né, a obesidade e linfedema? Perfeito. Linfedema é uma alteração que a gente tem em que existe um excesso de líquido nos membros. Linfa vem de líquido e esse líquido é acumulado no espaço extracelular, no espaço que fica entre as células. Existe um mecanismo criado por Deus para tirar esse líquido e devolvê-lo para a corrente sanguínea. Isso se chama sistema linfático. Esses vasinhos são bem pequenininhos e eles drenam o líquido e devolvem para a corrente sanguínea. Então, quando a gente tem uma alteração desse sistema linfático e ele não consegue drenar adequadamente a linfa, acontece o linfedema. Geralmente, o linfedema, ele acomete apenas uma das pernas ou E aí vai dos aparecer braços. o quê? Inchaço? Inchaço. Um inchaço grande que não vai poupar os pés. Que é aquele que a gente aperta e meio que fica... Fica fundo. Pode causar dores, pode causar outras alterações de pele, sensação de peso, e aí é parecido com o lipedema por causa da sensação de peso, mas existe essa alteração principal, que é uma dificuldade na drenagem linfática. Tá. Na obesidade, a gente tem um aumento da gordura, assim como no lipedema. Só que na obesidade, esse aumento da gordura, ele é generalizado. Okay. A gente observa um aumento da gordura intravisceral, um aumento da gordura do abdômen, o rostinho, o pescoço, os dedinhos, às vezes vão ficar mais gordinhos. Mãozinhas, pezinhos. Então, na obesidade, a gente vai ter um ganho de peso mais generalizado. E outra diferença é que no lipedema a gente tem uma inflamação crônica progressiva que vai levar à fibrose. E o que é isso? A fibrose é a construção de cicatrizes internas. E essas cicatrizes vão modificando o tecido. Então, quando a paciente faz uma dieta restritiva, na obesidade, ela emagrece por igual. Ela emagrece os bracinhos, ela emagrece a cintura, as perninhas, o rosto. Faz uma cirurgia bariátrica, ela perde todo o peso. No lipedema, isso não acontece. No lipedema, por conta da modificação tecidual, a gente vai ter um acúmulo de gordura que não vai se resolver com emagrecimento muitas vezes. Então, nós temos pacientes que fazem cirurgia bariátrica e que continuam com volume nas pernas ou nos braços. Vamos tentar entender, é muito legal essa diferenciação bem específica aqui, mas a gente quer tentar entender agora, doutora, quais seriam
primeiros sinais ou os primeiros sintomas. Por quê? Porque muita gente talvez esteja caminhando com a doença sem perceber que ela já está manifestando sinais. Vem para cá conversar com a gente sobre isso. Nós temos aqui, olha, falei que é minha irmã mais nova, porque a gente está vestido na mesma paleta, ela está um pouquinho menor aqui, e a gente vai conversar agora sobre esses primeiros sinais. Perfeito. Posso trazer o primeiro? Vamos para cá, ó. Dor e sensibilidade ao toque. Esse é um sinal super importante. Então, muitas pacientes, elas às vezes são taxadas até como exageradas. Por quê, Teru? Porque elas vão fazer uma drenagem linfática, estão sentindo peso nas pernas, mas a drenagem dói. Não suporta. Exatamente. E a profissional de saúde que está fazendo a drenagem fala assim, nossa, mas essa mulher é exagerada. Essa mulher não sabe o que é dor. Isso não é dor. Tenho tantos anos de experiência, ninguém reclama. Exatamente, mas é dor. Tá. E é uma dor forte. É uma dor que quando você encosta, dói e fica doendo uns minutinhos. Eu sei porque eu tenho. Então, se o meu marido, no começo do nosso casamento, ele encostava no meu braço, eu falava assim, ai, tá doendo. E ele, mas que foi, Carol? Agora eu sei, é lipedema. Ok, então é uma dor bastante incômoda, não é aquela dor de apertar forte. Não, bastou encostou, tocar ali precisamente, né? Olha, outro sinal aqui, gente, dificuldade para perder gordura na região afetada. Você explicou bem, perde peso geral, mas naquela região na região da fibrose, na região em que a doença se manifesta, ela não consegue perder esse volume. Então, a paciente pode sofrer uma cirurgia bariátrica, emagrecer 60 quilos e ainda assim manter o volume na região afetada. Uau, então mesmo com um procedimento grandioso assim, ela ainda vai manter? Sim. Porque não está tratando o problema em si, né? Ela está de repente tratando um sintoma. Exatamente. Ou de outro problema, inclusive, né? Exatamente. E é importante só lembrar também, Teru, que muitas pacientes, principalmente no início do quadro ou em quadros mais avançados, elas já não apresentam tanta dor. Porque elas acostumam? Acontece uma modificação. Então, o sistema neurológico dela tenta aumentar muito o limiar de dor. Para que ela sinta dor, precisa de muita dor, porque ela vive dor crônica. Para ela sofrer menos. Exatamente. Isso não significa que ela não está sofrendo as repercussões da inflamação crônica, mas ela às vezes não sente tanta dor, ela sente um cansaço, uma sensação de peso. Muito importante olharmos para essa questão. Vem para cá que a gente vai falar de outro sinal aqui que pode indicar já a presença da lipedema. Acúmulo desproporcional de gordura. Isso é o que as pacientes mais conseguem enxergar, ou que a sociedade mais vê. Então, o que a gente vai imaginar? O quadro típico, uma paciente com uma cintura bem fininha, e aí um quadril maior. Ou pernas mais grossas. Perninhas que não cabem na bota ou na sandália de tirinha. É isso que as pacientes reclamam. Doutora, eu nunca tive uma sandália de tirinha. Uau. Eu nunca tornozelo também pode ficar... Pode. Inclusive, existe um sinal que se chama sinal do garrote, que é o pezinho magrinho e aí, de repente, um alargamento na região do tornozelo. Não são todas as pacientes que têm, mas as que têm as pernas acometidas podem apresentar. Porque eu imagino que se é uma paciente que só tem nessa região, lá embaixo talvez vai ficar mais discreto, mas ela ainda assim está sofrendo. Exatamente, Teru, perfeito. Olha aqui, vem para cá que a gente está tratando dos primeiros sinais, ou dos sinais que podem indicar a lipedema, tá? De facilidade para formar hematomas. Nossa, super importante. Isso é um sinal que aparece sempre. Então, aquela menina que volta e meia tem uns roxinhos no corpo, não sabe de onde vieram esses roxinhos, os hematomas, as equimoses, e às vezes ela até acha, será que eu estou com um problema hematológico? Isso. Será que é, Deus o livre, uma leucemia, uma condição mais grave? Muitas vezes é o lipedema. Por quê? Porque a gente tem uma alteração do colágeno. E o colágeno também está presente nos vasos. Então, esses vasos são mais frágeis. Eles se rompem com mais facilidade, formando esses roxinhos. Olha o próximo sinal aqui, vem comigo, vamos mostrar. Inchaço que piora ao longo do dia. Esse também é um sinal mais assim, parecido com qualquer problema da mulher. Nossa, isso é muito frequente nas mulheres. Por quê? Porque a gente tem os hormônios femininos que tendem a uma retenção de líquido. Exatamente. Mas Deus faz tudo perfeito, né? Só que às vezes com o nosso estilo de vida, que pode ser um pouco mais sedentário, ou pode nos trazer alimentos que vão reter mais líquidos, ou até mesmo estresse, a gente tende a acumular um pouco mais de líquido. Só que na paciente com lipedema, isso se torna mais grave. Por quê?
Porque o excesso de gordura pressiona os nossos vasos linfáticos. E isso pode causar um bloqueio mecânico da drenagem linfática. Então, lembra que eu falei que o linfedema está relacionado ao acúmulo de líquido? O lipedema pode levar ao linfedema. Ok. A progressão então, você da pode doença. ter os dois. Pode. Podemos ter os dois. Vamos dar uma olhada aqui nesse último sinal que eu quero. Não se limitam a estes, tá? A gente trouxe aqui alguns mais importantes ou mais visíveis, né? Pés e mãos não são afetados em geral. Em geral, não. A não ser que a gente tenha um quadro de linfedema associado. Se não tivermos quadro de linfedema, mãozinhas magras, pezinhos magros e aí o membro com um pouco mais de gordura. Doutora, vamos sentar aqui de novo, porque uma das perguntas que a Sarinha fez ali para o pessoal na rua, foi se era uma doença genética ou não, ou se era uma doença do estilo de vida, né? Ela perguntou, olha, isso pode acontecer porque a pessoa não se alimenta direito, não faz atividade física direito. Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Perfeito. Existe sim uma relação com a genética, Teru. As pacientes, elas podem herdar esses genes que estão mutados tanto da família materna quanto da família paterna. E o que esses genes costumam fazer? Eles tendem a alterar a nossa resposta aos hormônios femininos. Então, principalmente a partir do momento que a gente tem hormônios femininos circulando no corpo, os nossos adipócitos, ou seja, células de gordura, respondem mais a esses hormônios. E aí surge a doença. Tem uma fase, uma idade que ela geralmente pode acontecer? Geralmente a partir da adolescência. Então, a partir da adolescência, quando a progesterona, o estradiol, que são os hormônios femininos, começam a subir, ou com o uso de anticoncepcionais, ou com a gestação, que a gente sobe esses hormônios bastante, ou até mesmo na menopausa, quando a gente tem um desbalanço hormonal, até mesmo a queda, existe o gatilho para a doença. Então, existem pacientes cuja doença começa na puberdade, o que é mais comum, mas existem pacientes cuja doença começa na menopausa, pelo desbalanço. Pela reorganização que a gente vai ter que passar ali, né? Agora, eu queria saber, são tantos detalhes que parecem confundir-se com outros problemas de saúde que eu fico pensando que a mulher sofrendo com a lipedema vai ter dificuldade para fazer o diagnóstico. Ela não vai fazer, né? Mas junto ao profissional, fazer o diagnóstico correto, doutora. E o principal problema que eu vejo é que a gente precisa esclarecer para os profissionais de saúde, principalmente os mais antigos, que a doença existe, que a doença é real. Ela foi reconhecida como doença em 2021 pela OMS, Organização Mundial da Saúde, mas essa doença foi descrita em 1940. Então, até aqui, muitos profissionais de saúde não se conscientizaram da doença e minimizam os problemas das pacientes. E por ser um problema de saúde que afeta mais as mulheres, e a gente tem muitos médicos que não têm um olhar mais voltado para a mulher, infelizmente essas mulheres ficam sem diagnóstico e sem tratamento. O mais comum, Teru, é a paciente chegar para a gente tendo feito seu autodiagnóstico. Eu reconheci, doutora, que eu tenho isso, isso e isso. É lipedema? Muitas vezes é. E aí, faz o quê? São exames que vão determinar? Como que é feito o diagnóstico? Ótima pergunta. Na realidade, o que vai determinar se é ou não lipedema é essa história de vida, essa descrição, evolução e o exame físico. Então, na consulta médica, nós vamos investigar se a paciente tem uma história compatível, tem familiares com a doença e se no exame físico ela apresenta os sinais e sintomas característicos. Se sim, é lipedema. Mas então, se a gente pudesse assim eleger 2 sintomas bem clássicos, não vamos nos limitar a ele, porque a gente viu que tem porque a gente viu que tem vários aqui. Mas talvez seria o aumento desse membro e a dor. Exatamente. Mas a dor nem sempre está presente. Pode ser um cansaço. Ela vai se manifestar de alguma forma. Pode ser um cansaço. Pode ser um estresse crônico, uma preocupação crônica, se ela vai precisar caminhar muito, se vai ter um lugar para sentar. Você sente dor, fulana? Não, eu não sinto dor, mas eu preciso ter um lugar para sentar. Porque imagina ter o que ela está carregando nas perninhas dela, 2 caneleiras que às vezes pesam 6 quilos. E ela carrega isso cronicamente. Ela já não sente mais a dor, mas ela sente o cansaço. Então, de forma mais habitual, a gente tem esse aumento do volume e o peso, a sensação de incômodo, de dor.
Que legal estar aprendendo sobre esse assunto, né? Porque eu imagino que seja muito sofrimento para as pessoas com um problema como esses, sem um direcionamento e sem um olhar profissional que realmente valide tudo que ela sente. Porque é muito ruim, você já está sofrendo com o problema e ainda sofreu descrédito, né? Olha, não é bem isso, já investiguei sua mãe não tem nada, eu acho que ela está precisando, vamos passar no psiquiatra. Ela não está fazendo academia, a sua filha está assim porque ela não se exercita, deve ser aquela Coca-Cola, a paciente pensa, deve ser aquela Coca-Cola ou aquela bebida, aquele refrigerante, aquela bebida gaseificada que eu tomei em 2012 e ela começa a buscar e a partir desse momento, quando ela não encontra qual que é o fator, começam os extremos, os exageros. Então eu não posso comer nada, eu tenho que fazer exercício até desmaiar. E muitas pacientes sofrem disso e levam à depressão. Tá. Última pergunta desse bloco. Vai, o diretor vai me matar, mas vamos lá. Quem é o profissional que pode ajudar essa mulher? Vamos lá, ela está assistindo a gente e quer buscar ajuda. Para quem que ela deve olhar? Em primeiro lugar, procure um médico de confiança. Qualquer médico especialista é capaz de fazer o diagnóstico, geralmente cirurgiões vasculares e cirurgiões plásticos, mas médicos endocrinologistas ou até mesmo nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais da saúde em geral são habilitados para fazer a identificação desse problema. Muito bem, a gente faz um intervalo rapidinho agora. Se você quiser colar, passar lá no Instagram, vai lá, @DRA Carolina Vitorasso, com 2 S aí, doutora.DRA, tá? Você vai encontrar o perfil dela e pode conversar direto com ela. E doutora, se prepara porque a gente vão mandar várias perguntas. Antes de mandar pergunta para ela, assiste o que a gente está conversando aqui, tá bom? A gente faz um rápido intervalo agora, na volta a gente continua falando um pouquinho mais sobre a lipedema e também vamos ter claramente por aqui, Dr. César vai falar um pouquinho sobre os vícios. A receita está por conta de legumes com tofu, olha só que receita linda, parece ser super prática e, claro, nutritiva, daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde.